Paz, irmãos. Amém. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem Josué, capítulo 2, o versículo 1. Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, todos acharam? Amém. Glória, é assim mesmo. Então vamos lá. Josué 2, versículo 1. Do acampamento do vale das Acácias, Josué mandou secretamente 2 espiões com a seguinte ordem: examinem bem a terra, especialmente a cidade de Jericó. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e se hospedaram ali. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra, muito obrigado, meu Deus, por essa manhã, por esses louvores, meu Pai, obrigado por esse culto, meu Pai, que a gente já começou, Deus, é quando nós acordamos, meu Pai, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida. Que Deus possa estar, meu Pai, primeiramente perdoando nossos pecados, nossas falhas, meu Pai, e nos dando entendimento da Tua palavra, que o nosso coração possa ser aberto hoje, meu Pai, para aprendermos mais de Ti, meu Pai, saindo daqui transformados pelo Senhor, novas criaturas, meu Pai, que em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde nós formos, nós possamos dar testemunho do Teu reino, meu Pai, através das nossas vidas. Por isso que eu agradeço, meu Pai, desde já, meu Pai, e que esse culto seja para exaltar o Teu nome, o nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar? Essa palavra aqui, irmãos, primeiro que Moisés já tinha morrido. Já não era mais Moisés. Josué é o sucessor de Moisés. Agora você para e pensa. Moisés fez tudo o que fez. A gente vê cada história na questão das pragas, né? Como libertou o povo, como estava, né? No deserto. E o povo várias vezes ainda queria matá-lo. Né? Quantas vezes? Mas ele persistiu. Persistiu, foi indo, até que uma hora ele se zangou e bate na pedra. Né? Para quem sabe da história lá, só para a gente resumir. E Deus leva, ele vê a terra prometida lá e morre por ali. Ninguém sabe onde que ele foi, né? Onde que Deus enterrou ele. Até aí tudo certo. Porém sobrou para alguém, né? Passou à frente para alguém. Esse alguém era Josué. Josué, que daí teve lutas, teve grandes batalhas, e essa é uma delas. Então nós estamos agora sem Moisés, o grande líder, mas Deus deixou a continuação, que seria Josué. E Josué já está mandando os espias secretamente, como a gente viu. É espião, não vai falar para todo mundo: olha, eu vou mandar lá para a cidade para vocês verem. Não, o pessoal não poderia saber. E eles foram nessa cidade que fazia parte da terra prometida, que tinha sido prometido lá atrás para Moisés e para o povo. E eles foram. E esses 2 homens, eles se escondem. Na onde? Na casa de uma prostituta. O primeiro passo que eu quero começar com vocês aqui. Muitas vezes a gente está passando por luta, está passando por alguma coisa, e a gente não tem, às vezes, com quem contar. E Deus coloca pessoas inesperadas, pessoas que talvez você nem imaginasse. Não, mas aquele fulano. Mas é aquela pessoa que Deus usa ainda para te ajudar. Vejam bem, eles estavam numa terra do inimigo, que eles tinham que conquistar aquilo. Quantas vezes a gente está num lugar que a gente não sabe direito, a gente tem medo, ou a gente tem algo, mas se Deus mandou você ir, Deus vai colocar pessoas que você nem imagina do teu lado para te abençoar, para te ajudar, para você conquistar, para você ver. Por que eu estou falando isso? Porque várias vezes, não uma só, eu acredito que todos aqui já se rendiram sozinhos, perdidos. Nossa, que situação que está acontecendo. Parece que Deus, Ele não se agrada de mim.
Olha, eu não sei, muitas vezes as pessoas até se desejam assim para elas mesmas, né? Olha, que eu morra então, não aguento mais, isso está difícil, não sei o quê. E Deus levanta pessoas para abençoar. Por quê? Deus faz as coisas loucas, né? Usa as coisas loucas dessa terra para abençoar os servos dele, para ele. Ele que são sábios. A pessoa que está imaginando, nossa, não acredito que aconteceu aquilo. Claro, nosso Deus é poderoso. E quando a gente está falando na questão de missão, né, a gente está vendo missionários que vai para outros lugares, muitas vezes está em países onde o evangelho, a igreja é perseguida. A gente está vendo o caso da Nigéria, até recentemente, que enterraram lá com as mãos para cima deles. Mas eles glorificaram a Deus, louvaram a Deus. E Deus está levantando homens e mulheres para ir nessa terra. Porque é uma terra prometida, sim, porque tem almas que precisam ser ganhas para Jesus Cristo. E muitas das vezes a gente acha, mas como que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Qual é o recurso? Eu não tenho condições, mas Deus levanta pessoas para abençoar, mesmo que sejam pessoas completamente diferentes do que nós imaginávamos. Estamos falando aqui não de qualquer pessoa, irmão, estamos falando de uma mulher da vida aí. Não foi um irmão da igreja, não, pode deixar aqui, ó. Eu fiquei sabendo que vocês vieram, então, ó, se esconde aqui em casa. Não, irmãos. Muitas das vezes ainda a gente enfrenta barreiras com próprias pessoas que se dizem ser de Cristo. Verdade. Mas a gente vai ficar reclamando, vai desistir? Não. Eles foram, irmãos. Eles foram. E essa passagem é bem grande, depois quem quiser ler, mas é muito legal. É muito legal mesmo, porque as pessoas já viram, não tem gente diferente aí. E reconhecem que eles são hebreus, né? Povo do deserto, que eles são lá no descendente, e querem matá-lo. É por isso que eles se escondem. Quando vocês vão ler na história, vocês vão ver que ela esconde eles, né? Porque ela estava com medo. E ela fala bem assim: olha, a cidade inteira está com medo de vocês. Eu também estou. Eu sei que vocês estão vindo para a guerra e que Deus vai abençoar vocês. Por quê? Porque eles ouviram o testemunho que aconteceu lá na época de Moisés, de como Moisés estava sendo usado por Deus para libertar o povo. Eles souberam, o mundo inteiro naquela época soube o que aconteceu com o Egito. E ela temeu. Quantas vezes na igreja ou em qualquer lugar, pessoas que se dizem conhecer a Cristo, elas veem o testemunho, elas estão vendo as consequências, os sinais que estão acontecendo, mas elas não escutam, elas não temem a Deus e elas continuam a mesma coisa. Pessoas que já conhecem a Bíblia, quantas vezes você vai fazer um evangelismo, você vai falar alguma coisa ali, a pessoa, não, mas eu sou filho de pastor, mas eu também já preguei, mas eu também já isso, e às vezes ele começa a pregar a Bíblia para você, porém eles não temem a Deus. Mas essa mulher aqui, ela temeu. Ela reconheceu primeiramente que estava errada, senão não ia receber eles. Não, mas eles são homens de Deus, mas eu sou uma prostituta, como que eu vou pegar eles e falar, pode vir para casa, pode vir, eu vou ajudar vocês? Ela deixou, ela permitiu. Quer uma mudança de vida? Deixe Jesus entrar na tua casa. Deixe Jesus. Permite que Jesus use os servos deles. Você sabe que está errado, sabe? Então deixa a presença de Deus entrar na tua casa. Quer mudança para a tua vida? Quer mudança para a tua família? Quer evangelizar os seus? Convide Jesus Cristo para entrar na tua casa. Convide a presença de Deus que transforma, que liberta, que cura, que restaura. E é Jesus Cristo que faz isso. Convide Jesus, entre na minha casa. Esses dois homens estavam representando dois homens servos de Deus que foram enviados para uma guerra. E quem não está em guerra hoje? A guerra espiritual, e claro, estamos à véspera de uma guerra, nós estamos vendo aí. E por isso desse exemplo, estava prestes a acontecer uma guerra, e o povo estava como? Nem aí. A cidade de Jericó é conhecida por ter grandes muralhas, ser uma cidade muito fortificada, difícil acesso, né? Uma cidade forte. Quem que eram os hebreus? Mas quando eles ficam sabendo das histórias, de como Deus livrou aquele pequeno povo, o povo do deserto, cara sujo, tinha nem o que comer, Deus sustentava eles, eles temeram.
Nós estamos vendo aí guerras, rumores de guerra. Nós estamos vendo a natureza se revoltando contra o homem. Terremotos, sempre teve sim, mas olha, vai pesquisar o quanto que nós estamos tendo, a intensidade dos fatos, a volta de Cristo já acontecendo. Aí você fala assim, mas quando acontecer tal sinal, quando piorar mais, as pessoas vão voltar. Não vão, porque já está acontecendo. Os sinais da volta de Cristo, a última guerra que vai ter, já está acontecendo, os sinais dela, e nós não estamos temendo. Nós estamos achando que está tudo certo, nós estamos como no dia de Noé. Casa, festa, vou curtir isso, vou fazer aquilo, porém se esquecendo que Jesus está voltando. É tempo de nós temermos, é tempo de nós pregarmos, é tempo de nós buscarmos a presença de Deus, de falar que a minha casa seja a casa do Senhor Jesus Cristo, para que quando as pessoas entrarem lá, elas vejam a salvação, elas vejam a diferença daqueles que servem e daqueles que não servem, elas vejam as bênçãos, a proteção, os milagres e o extraordinário que Deus tem para a nossa vida, mesmo em rumores de guerra. A gente vê aí, né, o discurso soberania do Brasil e blá blá blá, né? Mentira, não aguenta nada, irmão. Às vezes você passa lá pelo tubo lá que tem no quartel lá, você vê até a janela quebrada do exército lá, passa anos saindo, os caras não arrumam. Porque não tem dinheiro para comprar, né, munição. Quanto mais tem uma guerra, estoura uma bomba, vai morrer todo, irmão. Não adianta. Tá, mas você está com quem agora? E se acontecer, vai levar a tua vida na brincadeira, sabendo que Jesus está vindo? Os sinais estão aí, mas a palavra de Deus fala que ainda a iniquidade, porque o amor de muitos vão se esfriar, não é assim que fala? E nos últimos dias vão serão rançosos, ou seja, sabe, cabeça dura mesmo, não quer se ver com Deus, são irreconciliáveis, acho que assim é a palavra, né? Ou seja, não tem conciliação com Deus, não tem um acordo com Deus, eles não querem, eles fazem o que eles querem, eles criam seus próprios deuses, mas não se rendem a Jesus Cristo. E se hoje é culto de missão, nós temos que falar de Jesus vai voltar, nós temos que dar testemunho. Essa mulher, ela creu nesse testemunho, ela creu. E se a gente for continuar a história, eu vou ler alguns pedaços aqui, que a própria história já vai vendo aqui, o que está acontecendo. Olha só. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei. Ou seja, o exército, como se vê hoje a polícia atrás de algum de nós aqui. E Raabe já escondeu eles e está falando para eles. Olha só. É verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eles eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês depressa atrás deles, ainda poderão pegá-los. Mas acontece que ela já tinha escondido eles. E eles vão atrás, irmão, porque eles estão querendo matar. Não é brincadeira, irmão. Vai chegar esse tempo, irmão, que se para você ser um servo de Deus, você vai ter que ter muita coragem. E vai ter que lutar contra esse sistema. A gente já vê isso nas igrejas perseguidas. Aquele King John lá, Júnior lá, saindo em cima do cavalo branco indo para matar cristão no meio do mato que estava fugindo. Aqueles tiveram que fugir, tiveram que se esconder. Eu quero mais para frente nessa história. O mais legal é que quando eles vão embora, eles conseguem fugir e voltam lá para falar com Josué. Eu vou resumir que a história é grande, tá, irmão? Estou falando algumas partes. Antes um pouco deles ir, ela conta essa história que houve dos testemunhos, viu o que aconteceu e ela creu. E ela faz um acordo com eles, né? Para não destruírem a casa dela, a família dela, ela no caso, né? Para pouparem a vida quando chegasse o grande dia, que era o dia da guerra. E como sinal, ele colocou como se fosse uma corda vermelha. Eu não sei bem como é que devia ser naquele tempo, mas a gente já sabe disso. Outra passagem bíblica diz que para evitar o espírito da morte entrar e
e matar o primogênito, lá na época de Moisés, tiveram que passar um sangue, né, na umbragem da porta. E o espírito da morte não entrou. E quando chegou no dia da guerra, que eles invadiram, tudo que estava naquela casa, que tinha a marca, essa marca, essa corda vermelha representando o sangue do cordeiro, assim como aconteceu em Moisés, tudo que estava lá foi poupado. A cidade foi destruída, foi saqueada, foi queimada. Eles também levavam muitos escravos, né? Porém, Raabe, que era o nome dessa mulher, que creu, os seus pais, irmãos e toda a parentela dela, que creu e foi naquela casa, ficou escondido, foram salvos da morte, foram salvos da guerra. E a gente vai aprender com a Bíblia que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente sabe que o salário do pecado é a morte, mas se nós estamos com Cristo, nós estamos marcados pelo sangue do Cordeiro, aqui na nossa janela, na nossa porta, do nosso coração. Nós vamos ser libertos da morte. Pode acontecer a guerra, como aconteceu aqui, no meio da grande tormenta, no meio da grande aflição. Jesus Cristo não salvou apenas aquela mulher, mas salvou toda a sua família. Por isso da importância, irmãos, de nós buscarmos a Deus, de nós orarmos pelos nossos familiares, de nós ensinarmos da nossa casa ser um sinal de Jesus Cristo na terra, um pedacinho do reino de Deus nessa terra, a nossa própria casa, o nosso lar. Quando chegar o grande dia, todos que estiverem ali conosco, crerem, estiver sobre as nossas orações, sobre a nossa cobertura, está selado por Jesus. Vai vir a morte, vai vir a tribulação, vai vir a guerra, vai vir as lutas, vai vir tudo. Nós estamos vendo aí, agora de novo, falando sobre outro vírus que teve no navio, né? Só está aumentando, irmãos. Vamos ficar com medo? Não. Temos que se resguardar, temos que tomar cuidado, claro, isso sempre. Mas confiante em Deus. Deus nos livra, Deus nos guarda. Praga alguma chegará à tua casa. Aleluia, eu creio. Praga alguma. Até os anjos, se você habita no esconderijo do Altíssimo, não é assim? No Salmo 91. Se a tua casa é um refúgio, aonde Deus habita, até os anjos lhes dará ordem para lhe guardar. Porque temei os homens. Façamos a nossa parte. Temos que evangelizar. Temos que falar de Jesus, mas se a nossa casa já está toda destruída, como que nós vamos dar testemunho? Como que as pessoas vão ver como essa mulher creu? Ela creu que eles eram homens de Deus, viu os milagres que Deus fazia na vida deles, viram que mesmo eles numa terra desconhecida, vamos dizer assim, no jardim do inimigo, eles foram porque eles creram que por mais que passe pela sombra da morte, do vale da sombra da morte, ali não vai acontecer nada, porque Deus está com eles. Como que nós vamos fazer isso se o nosso lar está todo desgovernado? Se Jesus não é o cabeça, se não tem a marca do sangue de Cristo, para que o espírito da morte, para que o vício, para que a distração dessa terra não leve as almas nossas e nem dos nossos familiares. Como que vamos evangelizar se nós estamos dando um testemunho todo torto, todo errado? Quem tem sido Jesus Cristo na tua vida, prioridade? Apenas alguém distante? Como nós estamos sendo? Nós estamos sendo como fariseus e saduceus, que é o texto que eu estava começando, as outras palavras, que até quero ir para ele de novo, que agora faz mais sentido. João 8, o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 21. Esse eu já usei, comecei com ele em várias passagens. De outra feita lhe falou, Jesus dizendo, né? Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus estava falando com o fariseu, com o saduceu, como eu já comecei com essa passagem, né? Em outras pregações. Estava fazendo milagre, estava curando, estava ensinando, e eles sempre cutucando, não criam, eles viam e não criam. Nós estamos vendo os sinais da volta de Cristo, mas só que nós estamos crendo, ou nós estamos duvidando?
Isso ainda vai demorar. Isso sempre teve. Ah, porque não é bem assim. Ah, é fácil falar, que deve falar antes de acontecer. Pois é, eu estou falando antes. Jesus está vindo. Jesus está vindo. E aí eles vão querer procurar. Quando a igreja dessa terra subir, eles vão querer procurar. Ou você acha que quando começar as pessoas serem sequestradas por Deus, vamos dizer assim, ter um rápido, elas saírem, serem arrebatadas, que é isso que quer dizer, elas sumirem dessa terra, elas subirem, como que vai ficar? E eles vão clamar, meus irmãos, vão correr nas igrejas. Oh Deus, porque eu fiquei? Aqueles que sabem, aqueles que estão por loucura ali, e estão no desespero aí, vão lembrar de Deus, vão correr, mas é tarde demais. Vocês vão procurar, mas não vão achar, porque aonde Deus está, vocês não podem ir. Sabe por quê? Porque estão morrendo, perecendo, que foi a versão aqui que eu usei. Mas em outras palavras, estão morrendo no pecado. Enquanto não se libertar do pecado, enquanto não tiver o sinal, lembra de Raabe lá na janelinha, no coração de Cristo, do sangue do Cordeiro, vocês vão perecer no pecado. Quando a gente fala de fariseu, né, eu comentei isso aqui, não é algo bom. Dá um sentido de hipócrita, de falso, não é assim? Mas, se nós sairmos hoje e falar que nós somos cristãos, as pessoas vão olhar para nós e vai falar que nós somos hipócritas, somos fariseus, estou dizendo, ou que nós somos cristãos de verdade. Nós estamos dando testemunho para que as pessoas creem, como aquela mulher que eu usei como exemplo, creu e teve uma mudança de vida. Nós estamos querendo falar muito, Jesus isso, Jesus aquilo, mas nós não estamos vivendo Jesus. E Jesus vai vir. Se Jesus voltar agora, você está preparado? Ele vai te dizer, servo bom, fiel, pode vir comigo. Fabiane, você pode vir? Simeão, você pode vir? Ou vai dizer, não, Simeão, você não pode vir, porque você está perecendo no pecado. Você é um hipócrita. Ouve, veja o testemunho, escuta a palavra, mas não vive. Conhece Jesus, mas não serve a Jesus. E a gente sabe muito bem quem fez isso. Satanás conhece. Ele foi lá, na época de Jó, lembra? Na reunião dos Benais Elohim, dos anjos lá. Conhece Deus. Agora ele serve a Deus. Se nós, hoje, servirmos a Deus, buscarmos ter uma transformação, crer nessa palavra, crer no testemunho agora, e levar a presença de Deus conosco, aonde nós formos, o nosso lar vai ter o melhor evangelismo que já teve. Nosso trabalho, a escola, faculdade, seja onde você for, quer evangelizar, leve a presença de Deus com vocês. Aí sim vocês vão ver parentes, famílias, filhos, pais, esposos, esposas quebrantados e se rendendo aos pés da cruz. Amém? Vamos orar, irmãos? Deixa eu colocar no grupo lá, porque eu... Mas Deus é bom, viu? Glória. Eu esqueço de falar. Vamos orar, irmãos? Aleluia. Querido Deus, querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por essa mensagem, por essa palavra. Pai, que nós venhamos sair daqui crendo no Senhor Jesus, crendo na palavra, crendo que o Senhor vai voltar, crendo, meu Pai, e levando a Tua presença, nos rendendo aos Teus pés, dizendo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que é Jesus Cristo que nos livra da morte, que é Jesus Cristo que nos liberta, que é Jesus Cristo que nos restaura, que nos conecta contigo, meu Pai, que é Jesus Cristo que nos dá salvação, meu Deus, que é Jesus Cristo que nos batiza com o Espírito Santo e que Jesus Cristo vai voltar. Que nós possamos ser, meu Pai, um mensageiro do Senhor, um embaixador de Cristo nessa terra. Que nós possamos ser, meu Pai, a luz que tanto fala na Tua palavra, mas não trevas. Não dizer que a luz, meu Pai, está com a lâmpada apagada. Para quem quiser servir, meu Deus.
mas que nós possamos estar com a Tua presença no nosso coração, que nós possamos falar de Ti, que nós flua um rio de águas vivas, meu Pai, que as pessoas vejam que haja diferença em nós, meu Pai, mesmo que elas não queiram servir ao Senhor, como muitos não querem, mas elas não vão poder negar que encontraram nessa terra um homem e uma mulher de Deus, que nós possamos levar a presença de Deus, que nós possamos começar com o evangelismo, meu Pai, com o nosso testemunho de Cristo dentro do nosso lar, no nosso trabalho, no nosso convívio social, meu Pai, e não querer abraçar o mundo, fazer um monte de coisa, estar com a vida toda torta, meu Pai, mas que nós possamos, meu Pai, primeiramente, nos evangelizarmos, cremos em Jesus, servimos a Jesus e temos Jesus Cristo como nosso Senhor, ou seja, como nosso dono, como nosso cabeça, que nós possamos fazer parte da Tua igreja, meu Pai, para que quando o Senhor voltar para nos buscar, meu Deus, nós possamos subir e estar contigo aonde o Senhor for, meu Pai, que nós possamos estar com o Senhor, que nós possamos sair daqui, meu Pai, nesse dia, crendo que o nosso nome está escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, porque nós nos entregamos a Ti. Jesus Cristo é o nosso Salvador, e que nós possamos dizer para o mundo que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, que nada nesse mundo, nada que inventam, nada de misticismo, meu Pai, ou idolatria reina sobre nós, mas Jesus Cristo é o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e o nosso Salvador. Que nós possamos agora dar uma salva de palmas para esse Deus maravilhoso.